ciência é cheia de questionamentos importantes, não é mesmo? De onde viemos? Existe uma teoria que explicaria tudo do universo? Há vida em outros planetas? Bem, embora essas perguntas sejam extremamente existenciais, temos outras questões que ainda são um mistério para a ciência. Porém, para o entendimento do nosso mundo, são importantíssimas. Por exemplo, afinal, como as enguias se reproduzem? Mesmo que essas perguntas pareçam bobas, resolver esse mistério seria importante para os biólogos entenderem melhor os peixes e os sistemas de reprodução animal. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você de novo. Seja bem-vindo. Para a gente entender melhor essa questão, precisamos primeiro falar um pouco sobre as enguias. A enguia é um peixe muito parecido com uma cobra, pertencentes à ordem dos peixes anguiliformes. Há centenas de espécies desses animais pelo mundo, a grande maioria vivendo nos mares. Até aquelas que vivem em águas doces, em lagos ou rios, migram para o mar na época em que se reproduzem. A aparência desses bichos pode ser bem variada. Enquanto a maioria possui escamas de cor normal de peixe, prateadas, outras podem ser bem coloridas. O tamanho também pode variar muito. Existem enguias de apenas 10 centímetros de comprimento, enquanto outras espécies podem passar tranquilamente dos 3 metros. São seres de hábitos noturno que geralmente passam o dia escondidos em rochas ou em tocadas dentro da lama. Geralmente são animais solitários. Somente uma espécie dessa família tem um comportamento diferente, a enguia de jardim. Ela forma sociedade de centenas de indivíduos. São chamados assim porque cada uma cava um buraco no chão, entra nele e deixa apenas metade do corpo para fora. Como são muitos, a aparência dessa reunião fica muito parecida com a de um jardim. São seres que podem viver por muito tempo, chegando até 100 anos de idade. O sangue das enguias é venenoso, além, é claro, da famosa capacidade de algumas espécies de dar choque. A enguia também é capaz de respirar pela sua pele, o que lhe permite sobreviver algumas horas fora d'água. Lembra o que eu acabei de falar sobre elas se esconderem na lama ou em rochas? Essa também é uma importante habilidade para a sobrevivência. Por exemplo, se o lugar que elas moram passa por um período de seca, conseguem sobreviver muito tempo intocadas no terreno úmido. Outro fato interessante sobre as enguias, e isso se tratando dos machos da espécie, é que eles não têm testículos. Como assim, Ivan, não tem testículos? É isso mesmo que você acabou de escutar. Mas então você me pergunta, como esses bichos se reproduzem? Acredite você ou não, essa questão assombra há tanto tempo a humanidade que até mesmo Aristóteles, sim, o famoso filósofo grego, já foi atormentado por essa pergunta. A resposta que o grande pensador encontrou talvez não fosse tão boa assim. Afinal, conforme ele, seria algo até simples. Enguias não teriam órgãos reprodutivos porque simplesmente não reproduzem. Para finalizar, segundo o filósofo, os animais surgiriam em uma mistura de água da chuva, água do mar e lama. Não foi uma das melhores respostas que Aristóteles deu. Bom, porém, acho que para ele nós podemos passar um pano, não é mesmo? Fato é que essa teoria, mesmo que absurda, perdurou por mais de 200 anos na sociedade europeia. Outras teorias foram criadas, mas nenhuma foi mais científica do que essa do grande filósofo. Passaram-se centenas de anos e nada de novo foi descoberto. O lendário biólogo alemão Max Schulze disse as seguintes palavras em seu leito de morte: todas as questões importantes foram resolvidas, exceto a questão da enguia.
No final do século XIX, no começo do século passado, a questão chegou à cabeça de outro pensador, só que esse mais próximo dos tempos que vivemos hoje. Sigmund Freud. Sim, ele mesmo, o pai da psicanálise. Mas, Ivan, como as enguias pode ter algo a ver com Freud? É o seguinte, como todos sabem, são muitas as coisas pelas quais Freud é famoso, principalmente pelos seus estudos sobre a mente humana. Porém, todos sabemos que o psicanalista austríaco também tinha um interesse em genitais, como órgãos reprodutores que afetam nossa vida. Embora isso tudo possa parecer meio estranho, outro fato concreto, principalmente na sociedade da Europa, é que essa suposta falta de órgão sexual da enguia criou uma relação de que o animal seria algo parecido com puro, já que, teoricamente, não fazia sexo. Logo, nos períodos de quaresma, a carne limpa do peixe ajudava os pecadores a fugirem da tentação do prazer. Loucura, não é mesmo? Bom, além da falta de órgãos reprodutores, não havia praticamente nada de informações sobre sua reprodução. Ninguém sabia em que época se reproduziam, como, onde desovam ou qualquer coisa do tipo. Freud ficou perplexo quando descobriu sobre a falta de detalhes sobre a reprodução da enguia. Ele tinha 20 anos quando a questão chegou até ele e era ainda um estudante de medicina na Faculdade de Viena, na Áustria. O seu professor e orientador o enviou a uma cidade no norte da Itália chamada Trieste, um lugar famoso pela pesca de enguias. O futuro pai da psicanálise dissecou mais de 400 peixes dessa espécie. O que acontece é que Freud encontrou sim os testículos do peixe. Só que, estranhamente, não teria se gabado disso, embora fosse uma resposta importante de ser achada. A sua viagem àquele local caiu no esquecimento e não se tornou relevante para a resposta final. Isso porque, em 1896, os cientistas descobriram que uma estranha criatura marinha conhecida como leptocéfalo, era, na verdade, a larva da enguia. Giovanni Grassi, um cientista italiano, criou um desses seres em um aquário, que cresceu e virou uma enguia, provando que elas simplesmente não surgiam do nada. Em 1922, um estudioso dinamarquês chamado Johannes Schmidt anunciou para o mundo sua descoberta. Ele tinha começado a seguir as enguias no momento em que elas saíam da água doce e iam para o mar, e fazia isso já há quase 15 anos. O que descobriu foi totalmente apropriado com todo o mistério que envolve esse animal. O local de desova da grande maioria das espécies europeias não seria nada mais, nada menos que no Triângulo das Bermudas. Isso significa, para as enguias do velho continente, uma viagem de mais de 4.000 quilômetros para reproduzir. Mesmo descobrindo o local, nem ele nem ninguém até hoje presenciou inteiramente a reprodução desses animais. A dificuldade da viagem das enguias não está só na distância. Muitas que vivem em água doce utilizam seu corpo úmido para rastejar pela terra. E isso, somado à sua capacidade de respiração fora da água, lhes permite transitar entre pontos de água sem ligação. Ou seja, a enguia é literalmente um dos peixes com a maior facilidade de locomoção do mundo. Segundo os cientistas, para se completar o ciclo de vida desse animal, cerca de 1/4 da terra é utilizado pelos peixes. Que coisa incrível, não é mesmo? Bom, em 1991, os japoneses fizeram uma outra importante descoberta sobre o animal. O professor Katsumi Tsukamoto encontrou o local da desova de uma espécie comum no Japão. Mesmo com essa descoberta, o professor ainda hoje, mais de 20 anos depois desse achado, continua procurando nos oceanos mais locais de desova das enguias. Ele e outros pesquisadores continuam na procura por respostas sobre a reprodução das enguias.
dúvida que já ultrapassa alguns milhares de anos. Não existe até mesmo total conhecimento sobre suas fases de larva ou da transição para a fase adulta. E para piorar a situação, pode ser que a própria humanidade torne a busca por essa resposta ainda mais difícil. Muitas espécies de enguia têm sido ameaçadas de extinção por diversos motivos. A enguia é um prato famoso em muitos países, principalmente na Europa e no Japão. O excesso da pesca, somado ao fato de que ninguém sabe como criar esses animais em cativeiro, vem causando a diminuição da espécie na natureza. Nos Estados Unidos, por exemplo, o excesso da criação de barragens vem impedindo que esses peixes consigam fazer sua viagem migratória para reproduzirem. Gradativamente, países estão pedindo para essas espécies entrarem na lista de proteção dos órgãos ambientais. Os próximos anos serão fundamentais e decisivos para a descoberta desse grande segredo dos animais. Deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse grande segredo da biologia. Eu fico por aqui e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!